Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot. Hoje capítulo 3, Mishnah 21. O Rabi Elazar ben Azariah diz: quando não há Torá, não há bons costumes, e sem bons costumes, não há Torá. Quando não há sabedoria, não há temor, e sem temor, não há sabedoria. Quando não há conhecimento, não há compreensão, e sem compreensão não há conhecimento. Quando não há pão, não há Torá, e sem Torá não há pão. Nesta Mishnah, o Rabi Elazar ben Azariah apresenta uma série de pares. Neste caso, ele ensina que não podemos ter um sem o outro. A Torá não pode existir sem Derer Eretz, bons costumes. E Derer Eretz não pode existir sem a Torá. Se considerarmos o sentido literal, surge a pergunta: como um dos dois poderia ter surgido primeiro quando nenhum dos dois existia? Cada um deles pode começar sozinho, mas nenhum deles perdura ou atinge desenvolvimento completo sem o outro. Derer Eretz pode significar a ética e os valores seculares do mundo. Para o Rabi Elazar ben Azariah, está claro que, sem a Torá, não pode existir um Derer Eretz duradouro e imutável. A experiência e o raciocínio humanos podem ser capazes de formular algumas máximas éticas, provérbios e regras sábias, mas não podem suprir a força e o sentido de obrigação que impelem a humanidade a cumprir as máximas e observar os mais elevados princípios na vida comum e diária. Sem a motivação da Torá e sua autoridade divina, não pode haver ética secular duradoura ou eficaz. Não há Derer Eretz. Por outro lado, a Torá não pode ocupar um lugar central e adequado em nossas vidas, nem ser entendida e observada corretamente se não tivermos o senso inato de Derer Eretz. Um reconhecimento indispensável de decência e boa conduta. O autor de Hovot Alevavot escreve que para a devoção correta ao Todo-Poderoso devemos estar imbuídos de um sentimento de gratidão para com o benfeitor. Devemos ser capazes de reconhecer quando alguém nos tratou com bondade e estarmos prontos a retribuir o favor com agradecimento e cortesia. Então, poderemos apreciar a superabundante bondade do Criador que nos rodeia e aceitar o jugo do reino do céu com gratidão. Sem uma sólida orientação de Derer Eretz, a Torá fica fora de contexto e será mais uma distorção da vida do que um guia abençoado, pois o caráter não proverá uma base apropriada para ela. A expressão Derer Eretz também pode significar a vida social e econômica de um ser humano. Para diferenciá-la da espiritual, sem a Torá para regular e santificar nossas multifacetadas atividades seculares e dar-lhes um significado, não existe Derer Eretz duradouro ou significativo. Uma vida secular e mundana, insensível à Torá e ignorante dela, carecerá de todo o significado espiritual. Sem a Torá para adotar a vida de estrutura e significado, pode ser gerada a dúvida angustiante de Eclesiastes. Que proveito obtém o homem de todo o seu trabalho e dos afãs de seu coração com que se esforçou sob o sol? Para que me afano e privo a mim mesmo do bem? Isto também é vaidade e trabalho improbo. Por outro lado, a Torá não foi dada aos anjos. Não podemos levar uma vida de Torá no vácuo ou numa torre de marfim de espiritualidade. Se as pessoas não se casassem, como seriam aplicadas as leis de pureza familiar ou as de respeito aos pais? Se não se dedicassem aos negócios, como iriam obedecer às leis de pesos e medidas corretos? E se não se dedicassem à agricultura, como seguiriam as leis do dízimo e da colheita dos campos? É fora de questão que sem Derer Eretz não pode haver Torá.
pois esta não teria sentido num estado de isolamento. Quando não há sabedoria, não há temor, e sem temor, não há sabedoria. A relação entre sabedoria e temor reverente a Deus, o temor ao pecado, já foi amplamente considerada com relação ao ensinamento do Rabi Hanina ben Dossa. Quando não há conhecimento, não há compreensão. E sem compreensão, não há conhecimento. Aqui a Mishnah se refere simplesmente ao conhecimento verdadeiro. Existem pessoas com muita memória e capacidade de retenção, o ideal para um programa de perguntas e respostas. Elas podem memorizar facilmente estatísticas, números telefônicos e dados isolados. No entanto, tudo isto é de pouco significado, a menos que acompanhado e modelado pelo entendimento, uma consciência das relações entre fatos e acontecimentos. Só o entendimento nos capacita a saber por que as coisas acontecem e qual é a causa e qual é o efeito. Por outro lado, o entendimento sozinho é oco, se não possuir informações para alimentá-lo e fazê-lo atuar, conhecimentos para organizar ou fatos para analisar. Sem conhecimento não há compreensão, como disse certo filósofo. As percepções, coisas vistas e observadas, sem conceitos, são cegas. Os conceitos, sem percepções, são vazios. Quando não há pão, não há Torá, e sem a Torá, não há pão. A Torá só pode ser estudada e vivida pelo ser humano. Para viver, ele depende de alimento e líquidos. O pão é obviamente necessário se formos estudar a Torá. Contudo, enxergar nesta necessidade o menosprezo à espiritualidade da Torá é uma falácia tão grande quanto a cometida pelo poeta em busca da origem da poesia. Primeiro, pensou que vinha do sonho, mas certa noite não dormiu nada e pela manhã escreveu um magnífico poema. Pensou então que a poesia era fruto da meditação solitária, mas após uma grande reunião, escreveu uma poesia inspirada em meio à multidão. Finalmente tentou escrever em jejum, e como a falta de alimento prejudicou a sua eficiência, concluiu que a boa poesia provém do estômago. Mas como entender a segunda metade deste ensinamento? E sem a Torá não há pão. A experiência certamente contradiria a interpretação literal de que, não observando a Torá, você não obtém sustento neste mundo. Podemos interpretar a palavra queimar, farinha, simbolicamente. O ser humano não é só boca e sistema digestivo. Ele tem necessidades espirituais e emocionais que também devem ser satisfeitas. Considerando que a Torá brinda alimento espiritual ao povo de Israel, ela foi chamada de pão. Na tradição dos nossos sábios, no Talmud e no Midrash, é dado por certo que, quando a Bíblia diz: "Vem e compartilha de minha comida e bebe do vinho que eu misturei", isto significa a nossa herança sagrada. A nossa Mishnah significaria então que se você não absorveu a Torá, pode estar fazendo uso da comida em seu estado bruto, mas não obteve daqueles nutrientes tão essenciais para o bem-estar do espírito. Poderíamos interpretar sem a Torá no sentido de que o resultado da sua refeição foi fazer uma certa quantidade de comida desaparecer, ficar sem farinha. Você só obteve algumas calorias do seu alimento e mais nada. Não existe Torá em sua vida se a sua existência não for inspirada por um propósito mais elevado. Se não houver valores e metas transcendentes às quais as suas atividades físicas sejam dedicadas, ela então se reduzirá a um consumo de energia. Antes você tinha comida, tempo e energia, agora apenas não há farinha. A farinha para o pão é na realidade um símbolo de um nível mais elevado de civilização. Quando Adão pecou, foi-lhe dito como castigo que a terra te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás a erva do campo. Ao ouvir isto, disse Rabi Yehoshua ben Levi, saíram lágrimas dos seus olhos. Ó Senhor do Universo! Adão se lamentou. Meu burro e eu comeremos o nosso alimento da mesma cuba? E o Todo-Poderoso continuou, com o suor de teu rosto comerás pão. E Adão se acalmou.
O ser humano não aceita as coisas tal como lhe são dadas, mas as reconstrói, desenvolve e transforma. Nas mãos do ser humano, o trigo se torna farinha e esta se transforma em pão. Então, a farinha representa a superioridade humana sobre o animal selvagem e sua elevação a um estado civilizado. Portanto, se não há Torá, se alguém negligenciar sua obrigação de atingir um nível mais elevado de espiritualidade e de humanidade por intermédio da Torá, e ficar satisfeito em viver segundo os valores de um animal, então ele não fará jus a mais do que grama e aveia. Para ele não há farinha. Alguns comentários feitos sobre Avot veem neste ditado uma alusão histórica. Eles leem: se não fosse pela farinha, não haveria Torá. Aprendemos em nossa tradição oral que quando Moisés ascendeu ao céu para receber a Torá, os anjos protestaram afirmando que meros mortais não eram dignos de receber a resplandecente palavra divina. O Midrash relata que os anjos estavam prontos para atacar Moisés quando o Todo-Poderoso alterou sua aparência para que se assemelhasse a Abraão, o patriarca. E então o Todo-Poderoso perguntou aos anjos: não estáis envergonhados de atacardes alguém em cujo lar vós comestes e bebestes? Voltando-se para Moisés, o Todo-Poderoso disse: por causa dos méritos de Abraão, lograste tomar posse da Torá. Moisés podia ficar grato por Abraão, o patriarca, ter ordenado a Sara fazer rapidamente 3 medidas de fina farinha. Portanto, sem a farinha da hospitalidade de Abraão, não haveria a Torá. Moisés não teria conseguido obter a Torá. Na situação econômica mundial, a condição de sem farinha, provisões inadequadas, é sempre relativa. As condições e dietas submarginais dos Estados Unidos podem ser consideradas de classe média alta na Índia, o que uma pessoa pode considerar inquestionavelmente como pobreza intolerável. Outra pessoa com outros valores pode encarar como um bom padrão de vida. Alguém imbuído da Torá sempre conseguirá encontrar um nível de felicidade e um senso de significado. A realização e estima, mesmo na situação mais aflitiva ou precária. Consequentemente, a nossa Mishnah pode significar: por não haver Torá, existe uma sensação de que não há pão, devido à ausência na pessoa de valores mais elevados e por sua preferência por posses naturais. Ela estará sempre satisfeita com a sua situação atual e reclamará da falta de pão, ou seja, permanecerá insatisfeita e faminta. Pode ficar pensando que seu apetite é por mais pão, dinheiro e posses, quando na realidade é das verdades espirituais da Torá que esta pessoa está carente. Um homem veio ao Rabi Salanter e perguntou: se alguém só dispõe de 10 minutos diários, que parte da Torá ele deve estudar? A Bíblia, a Mishnah ou o Talmud? O sábio lituano respondeu que estude o Mussar, o sistema de busca pessoal da alma por correção moral para se aproximar de Deus. Porque então ele descobrirá que pode reservar mais de 10 minutos diários para o estudo da Torá. Lição similar pode ser aprendida desta Mishnah. Estude a Torá, absorva seus imutáveis valores e verdades profundas, e logo você descobrirá que há pão, ou, nas palavras dos nossos sábios, aquele que dá vida também fornece o sustento para ela. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!